Sua família tem algum segredo? Eu começo. A princípio, meu pai aparenta ser só um proletariado remunerado acima da média talvez. Ele trabalha há quase 30 anos no mesmo lugar e quase nunca faltou, não anda bem vestido, não viaja, não esbanja nada. O jargão dele é falar que está apertado, não tem dinheiro. No entanto, o velho tem algumas empresas, milhões investidos e é dono de dezenas de terrenos espalhados na região. Só aqui no condomínio que eu moro acho que ele tem uns 4 e quase ninguém sabe disso. Ele oculta boa parte do patrimônio. Uma tia minha engravidou sem estar casada. Ela tinha 16, 17 avos de ano. Na época foi um escândalo, obrigaram ela a casar com o cara e ele maltratava ela, batia e humilhava. Acabou que, de tanto que ele bateu nela, o bebezinho dela morreu dentro dela. Ela não sabia que o que sentia era sintomas de uma possível infecção generalizada, então quando levaram ela para o hospital, já era tarde. O problema é que na hora que os médicos perguntaram para os meus tios e meus avós se eles queriam ver o feto, o bebezinho dela, eles renegaram a criança. Ninguém quis ver, muito menos que a criança fosse enterrado junto da mãe dele. Agora eles se arrependeram disso. E é um tabu tão grande na minha família que eu fui saber recentemente que eles mandaram jogar o bebê fora, porque minha avó mente até hoje que o bebê dessa minha tia foi enterrado com ela. Acho que eles não falam sobre porque sentem culpa. Eu tenho 90% de certeza que meu avô foi torturador na ditadura. Ele guardava umas velharias na garagem e eu gostava de brincar lá. Um dia eu achei umas coisas de madeira e fui brincar. Meu pai viu e ficou horrorizado, brigou comigo e pediu para eu não mexer mais naquilo. Tempos depois eu tive um flash dessa memória e joguei no Google até descobrir o que era. Eram instrumentos de tortura. A parada clicou, afinal, ele era policial na época da ditadura. Ninguém de casa fala sobre Saci porque supostamente o Saci matou meu bisavô. Após a morte de meu tio, minha prima foi isto ainda criança pelo padrasto. Acredito que esse evento causou leve retardo nela e nunca suspeitei disso quando brincávamos na infância. Atualmente ela tem 23 anos presa num casamento com um crente que traiu ela mais de uma vez com 2 ou 3 filhos. Me odeio por saber disso e não fazer nada por ela. Todos acham que meu avô paterno morreu sendo pedreiro, porém ele era militar durante o período mais sangrento do Paraguai, ditadura militar lá, também por parte de pai. Meu bisavô era um espanhol franquista que se converteu ao peronismo quando se mudou para a Argentina, mas ainda mantém uma certa admiração pelo Franco. No lado materno, meu tio era laranja de político e só descobriram quando ele morreu. Minha prima engravidou do padrasto dela. A mãe casou com o cara quando a minha prima ainda era criança. Quando ela tinha uns 15 a 16 anos, ela engravidou e nunca falou quem era o pai. Um dia meu primo foi visitar a mãe e viu que o menino era a cara do padrasto. Ele contou pro pai deles e a gente descobriu que ela vivia com o padrasto como se fossem marido e mulher desde que ela tinha 13 anos. A mãe dela praticamente vendeu a filha pro cara e deixava ele abusar da menina. Depois disso ela foi morar com o pai, mas depois voltou a morar com a mãe e teve mais 3 filhos com o padrasto. Eles vivem todos juntos até hoje. Sou bem simples. Meu tio foi preso por tráfico e outras paradas. Eu mesmo encontrei um saco de heroína na gaveta dele. Meu tio tem um filho fora do casamento. É um segredo tão mal guardado que a gente sabe até que o filho perdido achou que ele tinha morrido e foi visitar para saber da herança. Uns 3 tios têm amantes, um inclusive apresentou o filho recentemente. Fora isso, eu tenho um tio que foi militar na ditadura e era agente infiltrado nos movimentos estudantis. De acordo com meu pai, meu tio vazava informações de batidas policiais e protestos, manifestações que geral ia se foder. Minha avó já roubou e foi traficante e um dia em um rancho meus tios roubaram tudo de uma casa lá e ela achou ruim, e todos os segredos foram revelados. Ela ficou chateada e se fez de vítima. Depois descobrimos que ela também ensinou sobre estelionato e a roubar para os filhos. Eu não julgo, afinal sempre fomos muito pobres. Um dos meus tios trabalhava no necrotério da cidade e ele vendia órgãos. Também falsificava o atestado quando o delegado ia ou pedia para alguém ir lá para não sair no registros. Os irmãos da minha avó materna eram assassinos de aluguel em Minas Gerais. E quando eu era criança encontrei uma caixa com facões, correntes, serras e tudo mais e por curiosidade perguntei para minha mãe sobre. Hoje em dia eles convivem nas festas de família conosco e olhando para os 2 senhores de idade simpáticos e engraçados ninguém imagina o que eles fizeram no passado. Isso é um put iceberg na minha família. Existe um psicopata na família.
Há uns bons anos, descobri que um tio meu tinha algum transtorno mental do qual pouquíssimos familiares sabem. Um dia, cheguei em casa mais cedo, fui pro meu quarto quando ouvi minha irmã falando no telefone sobre isso com minha tia. Ela não sabia que eu estava em casa e fiquei ouvindo a conversa. Aparentemente, ele mente muito e tem uma tendência a manipular pessoas para conseguir o que quer. Isso casou, ao longo dos anos, com situações muitíssimos estranhos que aconteciam de um parente tomar ranço do outro do nada. E de um parente fazer alguma grande babaquice com outro, sem motivo. Poucos familiares sabem, mas na maior parte dessas situações, ele estava envolvido de alguma forma, sempre plantando a semente da discórdia. Eu realmente desconfio que ele tenha algum grau de psicopatia. Quando eu tinha uns 11 para 12 anos, minha família teve uma mudança radical em relação a estilo de vida. A gente saiu do aluguel de uma casa horrível para uma casa própria. Meu pai trocou um Uno 95 por um Vectra do ano, até ganhei um videogame na época. Quando questionei a mudança, meus pais me disseram que nós ganhamos na loteria, mas que não era para contar para ninguém. Em 2020, quando fiz 20 anos, meus pais já tinham se separados e minha mãe contou a verdade acerca dos fatos acima. Meu pai na verdade tinha se envolvido com uma quadrilha e estava fazendo muito dinheiro com golpe de seguro e ajudando traficantes de diversas formas. Hoje em dia ele não faz mais isso, creio eu, e perdeu a maioria do dinheiro que ganhou assim. Ele nunca foi bom com finanças e afinal, dinheiro que vem fácil vai fácil. Minha irmã estava grávida e descobriu que estava sendo traída pelo marido. Tentou abortar, não conseguiu e a menina nasceu com má formação. Descobri isso faz poucos anos, nunca toquei nesse assunto entre família e não sei quanta gente sabe disso. Meu primo trai a mulher dele com um monte de mulher na cidade, acabou engravidando uma e a criança tá fazendo 1 ano. Escondem tão bem o segredo que quando o irmão desse meu primo fez uma festa de aniversário chamaram a amante pra ir na festa também, só que se tocaram que podia dar ruim e mandaram ela embora quando chegou. Enfim, a família tradicional brasileira, marido, mulher, amante e filho. Não é um segredo hoje em dia, mas foi um segredo antes. Vou resumir, meu tio tentou abusar de uma parente minha, espionava minhas primas por um buraco da porta no banheiro e minha tia não acreditou nelas e vive com ele até hoje. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixa um like e comenta uma história sua para um próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.